Agora é a vez da AMG Brasil, que vai falar sobre projetos do plano de expansão e programação para 2024 e 2025. Chamamos o CEO da AMG, Fabiano Costa, para a sua palestra. Fabiano. Está chegando, Fabiano. Uma salva de palmas. Fique à vontade para você passar. Isso, já está disponível. Só você usar aqui. E aqui está o microfone. Já está ligado. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da revista, parabenizar pelo evento. É sempre importante a gente ter essas oportunidades de poder estar discutindo assuntos aí que têm relevância para a nossa indústria. Obrigado a vocês por ter se interessado, estar participando. Eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma apresentação muito breve da empresa e vou detalhar para vocês alguns investimentos sobre certo aspecto e sobre relativamente para a nossa empresa de bastante relevância. Bom, a AMG é uma empresa capital aberto, a gente está na Bolsa de Amsterdã e o nosso principal objetivo é contribuir para a redução da pegada de CO2 para o mundo. E nós queremos contribuir de uma maneira relevante e legítima. Eu digo legítima, e antes de entrar um pouco na matéria, eu queria só dar um exemplo para vocês do que a gente chama de legítimo, porque o estudo da cadeia toda, quando você fala em descarbonização, em redução da pegada, é fundamental que você não analise segmentos da indústria. E a nossa indústria, especificamente a de mineração, às vezes, ela é estigmatizada por geração de CO2 em grandes quantidades. Um exemplo simples que eu dou, a gente, numa das nossas unidades, em Nuremberg, na Alemanha, a gente produz um coating que vai no turbine plates, nas turbinas do avião. Esse coating, esse revestimento das turbinas, ele possibilitou, em 2009, com que os aviões, praticamente todos os aviões comerciais usam esse coating, eles voavam a uma determinada altura, 32 mil pés, se não me engano, e por conta daquele coating ele conseguiu passar a voar 36 mil pés, ou 36 mil metros. Perdão, talvez eu esteja trocando as unidades aqui. Fato é que, para produzir esse coating, a AMG ele gera mais ou menos cerca de 3 milhões de metros cúbicos de CO2 para a atmosfera. Porém, lá na frente, o consumidor final daquele coating específico, considerando toda a utilização, reduz em mais de 300 milhões de toneladas de metro cúbico por ano para a atmosfera. Ou seja, essa é uma contribuição legítima, como exemplo. Eu fecho parênteses e volto à AMG aqui. Enfim, nós estamos fornecendo materiais críticos para energia, transporte, infraestrutura e metais especiais e químicos, sempre com um objetivo muito obsessivo, quase, de contribuir para essa redução. Falar da AMG aqui no Brasil, nós temos 2 unidades operacionais, aqui no estado de Minas Gerais, todas 2 ficam na região do Campo das Vertentes. Nós temos uma unidade fabril em São João del Rei, ali a gente produz óxidos de tântalo e nióbio e produzimos também ligas especiais de alumínio. E a 70 quilômetros dessa unidade, nós temos a nossa outra unidade, é uma mineração. Nós temos registro de operações mineiras nessa mina, datando da década de 40, ou seja, já é um pegmatito, se tem algum geólogo aqui, que é explorado lá já há bastante tempo, há mais de 80 anos.
É um pegmatito, eu gosto de dizer que é um pegmatito abençoado. Multiminerálico. O início da exploração desse pegmatito começou focado em materiais, em minerais densos contidos nesse pegmatito. No primeiro momento, ali até a década de 80, muito focado na cassiterita para a produção de estanho. Depois da revolução, ali do início da revolução eletrônica, né, demanda por capacitores eletrônicos. E o fato de que o tântalo confere propriedades muito importantes para esses capacitores fez com que o foco da empresa voltasse para tântalo. Mas sempre foi baseado nesses minerais densos do pegmatito, né? E daí vem uma outra obsessão da AMG, que é a maximização do nosso recurso mineral. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando hoje em dia, a relação estéreo-minério dessa mina, ao longo de toda a vida útil dela, desde lá de 1945, é mais ou menos de 8:1. Ou seja, a gente retira 8 partes, vamos transformar em unidade para ficar mais fácil o entendimento, nós removemos 8 toneladas de um material estéreo para ter acesso a 1 tonelada de pegmatito, que é o minério. E dentro dessa tonelada de pegmatito, a gente tem cerca de 600 ppm de minerais densos, esses que interessavam até então. Ou seja, muito pouco, né? Você faz essa movimentação enorme para ter acesso a 600 ppm daquilo que você quer, deposita o resto em barragem, porque aquilo precisa ser tratado. O tratamento é simples, é gravimétrico, os minerais são realmente mais densos, mas você tem uma enormidade de minerais não densos sendo depositados em barragem de rejeito. E ali juntava 2 objetivos, além de reduzir o resíduo, a geração de resíduo, deposição em barragem de rejeito, a gente ainda maximizava o recurso se a gente achasse utilidade para aqueles minerais que não estavam sendo utilizados. A primeira iniciativa nossa foi produzir um concentrado de feldspato, que a gente produz desde o início da década de 2000, fornecimento para a indústria cerâmica com muito sucesso, e a partir de 2010, 2011, aquilo que transformou a AMG naquilo que ela é hoje. Dentro dessa massa de minerais, nós temos o mineral spodumene, e durante 6 anos nós desenvolvemos uma rota que pudesse concentrar esse mineral spodumene, implementamos a nossa unidade de concentração de spodumene entre 2016 e 2018, foi um investimento da ordem de 65 milhões de dólares na época, para produzir 90 mil toneladas desse material hoje em dia, que é a principal fonte de receita da empresa. Então, nós fazemos a extração do spodumene na sua cadeia produtiva de uma maneira bem simples, para vocês entenderem como é que a coisa funciona hoje em dia. A AMG tem a ambição de tratar esse material em basicamente toda a cadeia até chegar no percussor da bateria, que é o hidróxido, grau de bateria lá na frente. A gente ainda tem uma parte desse processo que nós ainda não estamos, e os nossos investimentos, tanto para esse ano como para o próximo, estão baseados nisso. Então, hoje a gente já tem a exploração do spodumene lá em Nazaré, produzimos 90 mil toneladas. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com cerca de 400 pessoas na nossa planta lá em Nazaré, construindo paralelamente à operação uma expansão de 45% da nossa capacidade anual. Nós vamos passar de 90 mil toneladas para 130 mil toneladas. Esse projeto deve ser concluído até o final do 3º trimestre desse ano e já começa a ramp-up no 4º trimestre. Ou seja, a gente entra 2025 já com capacidade expandida para 130 mil toneladas. Hoje, a gente está mandando esse material para ser convertido em carbonato ou hidróxido na China. A propósito, essa é uma das maiores concentrações de uma commodity no mundo hoje em dia. Mais de 95% da conversão, tanto dos salários, do brine que vem dos salários, quanto de concentrados de lítio proveniente de rocha primária, são convertidos na China. A primeira refinaria fora da China que vai refinar carbonatos e hidróxidos
com graus técnicos para grau de bateria. Está sendo construída pela AMG no leste da Alemanha, num lugar chamado Bitterfeld. Dia 18 de setembro, nós vamos inaugurar essa unidade fabril lá na Alemanha, e essa unidade vai ter capacidade para produzir 20 mil toneladas de lítio-carbono equivalente por ano. É o primeiro de 5 módulos que a gente tem a ambição de construir lá em Bitterfeld, nesse lugar no leste da Alemanha, que vai completar essa cadeia. Eu vou falar um pouquinho dos nossos planos, porque nós não queremos continuar enviando esse material para ser convertido na China por razões óbvias, mas talvez uma delas que eu gostaria de citar é o fato da economia que a logística traz para a gente em termos de redução de CO2. Então, em vez de você transportar isso até na China, voltar com isso até na Alemanha, a gente vai converter isso aqui no Brasil e reduzir cerca de 90 milhões de metros cúbicos de CO2 para a atmosfera por ano. Como eu falei com você, esse é o futuro que a gente vê, né? Com essa produção aqui. Nós fizemos um anúncio outro dia, projeto nosso para produção de lítio aqui, para conversão do nosso espodumênio em carbonato de lítio aqui no Brasil. Já está em fase avançada de engenharia, nós já passamos por 2 etapas da engenharia, completamos aí, para quem mexe com essa parte, já completamos FEL 1, FEL 2, FEL 3 agora, como um projeto muito... por conta do dinamismo da indústria e por conta desse projeto que a gente está trabalhando nele nos últimos 4 anos, nós estamos revisando algumas premissas desse projeto agora, mas que está praticamente pronto sob a perspectiva de tecnologia e engenharia. Espero poder começar a construir já em 2025, para a gente ter a conclusão dessa planta por volta do final de 2027 e início de 2028. Eu já praticamente falei disso, eu estou de olho no tempo ali, tentando correr, eu gastei mais tempo do que devia no começo, mas de qualquer forma, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu estava comentando com vocês que a gente faz uma movimentação na mina de mais ou menos cerca de 10 milhões de toneladas por ano. Essas 10 milhões de toneladas são mais ou menos 9 milhões de toneladas de material estéreo, para 1 milhão de toneladas de material minério, das quais a gente produz com cerca de 13% de recuperação mássica, essas 130 mil toneladas que comentei com vocês. Um dos grandes diferenciais da AMG aqui, em termos de competitividade no mundo, é o fato de que nós temos um processo tecnológico único no mundo, que inclusive recebeu patente. Há 2 semanas atrás, nós recebemos a informação de que o nosso processo, o nosso pedido de patente foi aprovado. Esse processo nosso, em que você recupera os minerais densos e do rejeito desses minerais densos você produz o concentrado de lítio, ele é único no mundo e ele nos confere uma competitividade em termos de custo que vou ser ousado aqui em dizer que nós temos o menor custo de produção de concentrado de espodumênio advindo de rocha primária, que não seja de brine, a AMG tem. E é justamente por conta de ter acesso a esses byproducts, né? Tanto o tântalo como a cassiterita e o feldspato, que continuamos produzindo até hoje. Nós, com essa expansão que eu estou comentando com vocês, tem uma segunda etapa dela que vem a expandir justamente a operação de tântalo, né? Nós vamos também passar a produzir mais tântalo. Hoje a gente tem capacidade de produzir, no grade médio da jazida, cerca de 300 mil libras de tântalo por ano, vamos passar a produzir 370. Eu já falei dos 130 mil que nós estamos concluindo agora em setembro, para iniciar a ramp-up no 4º trimestre e entrar 25 com a capacidade expandida. Esse investimento, só falando desses que nós estamos concluindo, alguns detalhes dele, custou cerca de 55 milhões de dólares. Como eu disse para vocês, a expectativa nossa já no 4º trimestre está com esses 45% de incremento na produção. Obviamente, nós estamos fazendo uma redução de tempo e custo por conta da economia de escala, que vai ser muito importante. A indústria do lítio passa por um momento delicado em termos de mercado, e os preços, só para vocês terem uma ideia,
há 6, 7 meses atrás, nós estávamos falando de um preço referência, a gente mais ou menos usa o carbonato, né? O lítio carbonato equivalente, LCE, em torno de $70 mil por tonelada, e hoje esse material está custando entre 14 e 15 mil dólares. Essa queda é muito agressiva, muito significativa, e se não fosse por conta dessas considerações de custo que comentei com vocês anteriormente, nós estaríamos operando hoje em dia abaixo do nível de rentabilidade mínima que um investimento desse requer. Geramos outras 60 vagas, incrementais às já mais de 300 que nós temos lá. E aí vou falar um pouquinho da nossa ambição de trazer a conversão que acontece hoje na China, trazer ela aqui para o Brasil, agregando valor no produto aqui, passando ali do início da cadeia, né, para o midstream, onde a gente acha que tem um nicho muito importante de mercado para nós. Esse é um investimento enorme, ele é de cerca, se a gente usar a conversão de dólar de hoje, dá cerca de 1,3, 1,4 bilhão de real, para produzir cerca de 15 mil toneladas de lítio carbono equivalente por ano. Com a startup no segundo trimestre de 28, eu até fui um pouco mais agressivo com vocês, eu já estou apertando o pessoal para a gente tentar fazer isso no final de 27. Aqui é uma corrida e quem sai na frente vai ganhar. Eu estou sabendo, vou gastar mais 2 minutinhos, prometo. Nós vamos fazer uma redução, como eu comentei com vocês, ali da ordem de 90 milhões de metros cúbicos de CO2 por ano e gerar quase 150 vagas de emprego direto, sem contar os indiretos que geramos lá. Eu vou deixar para passar o vídeo depois, com o tempo esgotado. Queria agradecer a atenção de todos vocês e pedir desculpa. Eu contei caso aqui no começo da turbina do avião e tive que acelerar depois. Muito obrigado pela paciência.